Olá pessoal, bom, eu decidi quebrar a aula em duas para não ficar muito extenso, muito cansativo, mas nessa última aula e agora sim para fechar o capítulo 33 a gente vai falar sobre o princípio de Huygens. Então, que princípio é esse e o que isso implica no nosso dia a dia, tá? Primeiro, a partir desse princípio a gente pode encontrar as expressões da lei da reflexão e da refração, a lei de Snell, tá? Então, o que é um princípio? Ele é um princípio geométrico que diz que a partir de uma frente de onda conhecida, a gente tem como deduzir como será a frente de onda no instante posterior. Então, essa figura aqui, ela ilustra bem o que é o princípio de Huygens. A gente tem uma onda aqui que viaja com a velocidade v, tá? E a frente de onda dessa onda está ilustrada por esse semicírculo azul, tá? Em um segundo instante, no instante B, você tem uma nova frente de onda e essa frente de onda, cada ponto dessa nova frente de onda gera frentes de onda secundárias que viajam com a mesma velocidade v, tá? Essas frentes de onda secundárias, elas possuem as mesmas características da onda principal, né? Elas são chamadas de fontes de ondas secundárias e lembrando, e novamente, né, repetindo o que eu falei, cada ponto desse gera uma nova frente de onda, tá? Então, eu poderia dividir essa onda aqui e ela geraria novas frentes de onda aqui com as mesmas características da principal, tá bom? Então, a partir do princípio de Huygens, a gente pode mostrar as leis da reflexão e da refração. Ora, se eu tiver uma onda incidente aqui e uma onda refletida, a gente sabe que na reflexão, se a velocidade ela é mantida, né, Vt é mantido, certo? Esses ângulos, θA, que é o θ de incidência, e o θ de reflexão, eles são iguais. Então, essa é a primeira lei da reflexão, certo? Ou lei da reflexão. θA, o θ de incidência, é o θ de reflexão, ou θ refletido, tá? A segunda demonstração, ela é um pouco menos trivial, mas ela mostra como a gente pode deduzir a lei da refração, tá? Então a gente sabe a lei de Snell, que a gente viu nas aulas passadas. Então a gente pode aqui estudar esses triângulos, tá? Primeiro esse triângulo aqui, ó. Esse primeiro triângulo. E a gente pode estudar as características desse segundo triângulo, tá? O que é isso, professor? A gente tem aqui uma onda incidente aqui, certo? E a gente tem uma onda refratada aqui passando do meio material A para o meio material B, certo? Então a gente sabe que o seno de θA é o cateto oposto, certo? Sobre a hipotenusa. Então o seno, deixa eu escrever aqui de azul. O seno de θA vai ser o cateto oposto, que é VAT, sobre esse tamanho aqui, certo? AO, certo? AO, que é esse tamanho aqui, ó. O seno de θB é quem? O cateto adjacente sobre a hipotenusa, certo? Certo? Perdão, desculpe. O seno de θB é seno, né? Então também é o cateto oposto, que é VBT sobre a hipotenusa, que também é AO. Certo? O maiúsculo. Então, nesse caso, se eu fizer a razão entre eles, seno de θA sobre seno de θB é igual a VAT sobre VBT. Certo? T eu corto com T, seno de θA sobre seno de θB é VA sobre VB. Certo?
Mas a gente sabe também que o índice de refração é igual a quê? É C sobre V, certo? Então, o índice de refração de A é C sobre VA. O índice de refração de B é C sobre VB, certo? A gente conhece das aulas passadas também. Então, se eu fizer NB sobre NA, vai ser o quê? C sobre VB sobre C sobre VA, certo? Então, isso daqui vai ser VA sobre VB, porque você multiplica pelo inverso da segunda, tá? Você corta aqui e multiplica, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar VA sobre VB. Ora, VA sobre VB é isso aqui, certo? Então, pegando essa expressão aqui e jogando aqui nessa outra, seno de θA sobre seno de θB é igual a NB sobre NA, ou NA seno de θA é igual a NB seno de θB. Você já conhece essa expressão, que é a lei de Snell, certo? Então, a partir do princípio de Huygens, a gente pode deduzir a lei da refração. O princípio de Huygens, para fechar a aula e o capítulo, ele também tem uma aplicação interessante, que é naquela questão das miragens, tá? Vocês já devem ter visto filmes que ilustram questões do deserto, etc. E nesses filmes, você tem uma pessoa que está morrendo de sede, etc., andando no deserto, e essa pessoa, ela vê movimentos parecidos como se fosse uma água, que é o que eles chamam de oásis. Na verdade, o que é esse oásis? Ele acontece o seguinte, porque o ar quente, né, ele tem um índice de refração menor do que o ar frio. Então, quando o sol, né, aquece essa superfície, aqui você fica com ar quente que tem índice de refração menor. Então, o ar que está aqui, né, ele sofre desvios. Pois bem, a partir desses desvios, o que é a imagem? A imagem é o que sai da fonte primária ou secundária, então pode ser o que está sendo refletido. Nesse caso do camelo, é o que está sendo refletido pelo camelo, e ela sofre desvios até chegar no olho do observador. Então a pessoa ela enxerga esse primeiro raio luminoso aqui, certo? E aí ele vê a imagem, mas parte dessa imagem ela sofre desvios. Então ela era para chegar até aqui no chão, mas ela sofre desvios por causa desse índice de refração. Então, nesse caso, novas frentes de onda vão se formar, certo? Por causa dessa refração. E aí você gera uma imagem que é turva abaixo da linha do horizonte, tá? Essa imagem que é turva e você vê ela se mexendo, parece um reflexo de uma água. Então, é isso que explica, por exemplo, por que as pessoas, quando estão lá no deserto, também desorientadas pela desidratação, elas observam isso e elas veem uma imagem parecido como se fosse uma água, tá? Então, professor, precisa ir no deserto para ver isso? Não. Se você for meio-dia lá na pista, né, no meio da avenida, que também está quente, o asfalto, etc., você também vai ver um efeito parecido, tá? Que é o que a gente chama de efeito miragem. Então, com isso a gente encerra a nossa aula e o capítulo. A partir dessa semana a gente vai usar a seguinte estratégia. Segunda-feira a gente vai postar aula de conteúdo, tá? Quarta-feira vai ser a aula de umas simulações e vídeos lúdicos, que é para ilustrar o que a gente viu no conteúdo da semana ou do capítulo. E na sexta a gente vai fazer resolução de exercícios, tá? Então, a gente vai utilizar essa metodologia aí para tentar melhorar cada vez mais o formato do nosso curso e a qualidade das aulas. Eu espero que vocês estejam gostando, estejam ouvindo bem e até a próxima.